Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdade. Afinal, é como a divisão aqui entre Pica-Pau e Zé Curubu. Um para você, um para mim, dois para você, dois para mim. Então a elite mundial se comunica através de mensagens subliminares, com um certo grau de evidências, para que pessoas no topo da pirâmide possam saber a resposta. Então eles vão fazendo comunicações através de seriados, de filmes, de tudo que você pode imaginar que é a mainstream, televisão, rádio. Então eles vão dando mensagens e mensagens subliminares. E para não cair em evidência, em fatos, não, é mensagem subliminar. Por exemplo, nós temos aqui os Simpsons com uma revista escrita em Nova York, que onde residiu as Torres Parará-Pururu Gêmeas, e simplesmente está lá, 11/9, exatamente a data que aconteceu um atentado terrorista. Então simplesmente eles colocaram, só que o episódio foi exibido muito anterior. E não foi só os Simpsons que falou sobre isso aqui não, eu vou mostrar ao longo do vídeo que teve uma série de animes, de filmes que falaram a mesma coisa. Então a elite mundial fala, né? Fala sobre isso aqui. E aí simplesmente as pessoas não levam a sério, né? Primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Primeiro eu quero mostrar uma coisa. Eu não vou colocar, nesta filmagem aqui, eu não vou colocar a tela para você ver, tá? Por quê? Porque simplesmente por se tratar dos Simpsons, eu sei muito bem que a Fox vai lá e censura os vídeos. Então se eu começar a colocar aqui para vocês, eu não vou conseguir transmitir informação. Então vocês vão ter que ver nessa parte aqui, neste ângulo aqui, tá? Para que não venha encher o saco. E ainda assim pode ser que venha encher o saco, tá? Só lembrando para você, deixar o seu like, extremamente importante para ajudar a divulgar esse conteúdo. Quem sabe aqueles que comem capim, que simplesmente assistem Felipe Neto possam receber um pingo de verdade, né? A semeadura tá aí. Se você deixar o seu like, pode ser que floresça em outro lugar, né? E claro, o meu trabalho tá na descrição, tem um link aí na descrição, né? Para você remover as amarras do sistema e ter o meu contato pessoal. 50% de desconto, promoção continua, eu recomendo que você conheça. Bom, eu vou tirar o som, tá? Mas praticamente é o seguinte, é um episódio, tá? Dos Simpsons do Super Bowl, tá? Então praticamente nós temos aqui esse episódio, ok? Do Super Bowl. E aqui logo de cara, no desenho aqui desse cara que está fantasiado de Papai Noel, e isso tudo tem uma mensagem subliminar, a fantasia de Papai Noel é uma perversão a Cristo, porque Cristo não nasceu dia 23 de dezembro, a data que eles inventaram pelo Conselho de Nicéia. Não foi essa data, foi próximo de setembro, foi em 11 de setembro que ele foi apresentado ao templo, mais ou menos nessa data. Então Cristo nasceu em setembro, não em dezembro. Então aqui eles mostram perversão, né? Que eles modificaram a data e ainda assim 11 de setembro é uma data triste para você, né? Usado que é a data de nascimento do Messias, né? Onde tudo se sabe. E aí nós temos o desenho aqui de um reptiliano, ok? No braço dele, com referências a Hallow Earth, Terra Oca, o Domo e, né, a subversão de Cristo aqui através do Papai Noel. O cara vai lá, joga a bola, ela é rebatida e bate no domo, ok? O cara bateu a bola e simplesmente ela chegou no limite nos céus. É como se os céus tivessem um limite. Ah, você está delirando. É, eu estou delirando, mas o exército americano gasta milhões de dólares com isso, né? Por exemplo, a operação Paperclip, meu amigo Fishball. Por que tu acha que uma operação militar americana se chama Fish Ball? É simplesmente aquário de peixe. Por que você acha que os caras fizeram uma operação militar jogando bombas nucleares para cima no céu, nomeadas de aquário de peixe? Hein? Explica para mim. Ai, que delícia, as heresias continuam! Pois é, você foi doutrinado a vida inteira a ser um escravo sem perceber, a comer do pior, a ser um merda. E eu tô aqui para ver se você acorda. É simples assim. Às vezes eu tenho que brincar, eu tenho que falar, e aí?
para você acordar. Porque se o assunto for muito sério, você surta. Então, praticamente é o seguinte, tivemos operações militares que confirmam isso aqui. Que realmente não sabemos o que tem lá em cima, mas sabemos que não conseguimos passar. Essa é uma evidência. Aí, eles quebram esse tal do domo, e olha o que acontece. Praticamente a água começa a cair dos céus. Como se existisse um oceano primordial. Como se simplesmente existisse água. Nossa, mas que coisa interessante. E os experimentos pelo francês, que simplesmente tentou criar um sistema não vou dizer de florestamento, que é muito pequeno, mas ele tentou criar uma biodiversidade debaixo de água, ok? Através de um domo. E tentando replicar a Terra, como se a Terra tivesse um domo. E o cara de fato conseguiu. Tiraram a pesquisa dele do ar. E aí é praticamente o seguinte, só chove por causa do domo. Porque se não tivesse domo, não chovia. Porque os aerolitos, que é o carbono, que faz a união das gotículas, para que possa haver chuva, tem que haver condensação de água. Você aprendeu sobre condensação de água. E se tivesse o espaço sideral maluco inventado pelo Delícias Geladas Corporações, Umbrella Corporation, se tivesse mesmo, como é que ia condensar água? Que é como dizem, a pessoa mais burra é capaz de compreender a verdade. E os gênios mais infames, como Nikola Tesla, também são capazes de compreender a verdade. Mas é sempre o gado que é o meio termo. Por que meio termo? Porque simplesmente é doutrinado pelas escolas e vão lutar pelo pasto. Então, se eu falo isso aqui, por exemplo, uma roda de amigos, é chacota. Mas ao mesmo tempo, estão todos eles. E aí, qual vai ser? Então é isso, esse é o mundo. Que eu anseio pela destruição, pelo caos mesmo. Eu sei para que tudo isso aqui pegue fogo logo. E volte à vida do Messias. Porque é a única coisa que eu estou esperando. Jesus Cristo nesse planeta aqui. Então, praticamente é o seguinte. Nós temos lá o oceano primordial caindo. Aí, simplesmente, aqui fala que é sonho. Nossa, sonho, né? Me deixa eu pegar uma imagem aqui para você. Inclusive, se você somar essas datas, 1070 mais 890, chega próximo ao dilúvio de Noé. Que delícia! Olha que interessante, né? De repente você soma essas duas datas aqui, dilúvio de Noé. Ó, interessante. Não, tudo por acaso, né? Tudo por acaso. Eu tenho mais uma imagem aqui falando sobre isso também, né, dos Simpsons. Deixa eu pegar. Sim. Aí aqui praticamente é o seguinte, né? Mensagens subliminares sobre a Terra ser parada por Uru plana. Então nós temos aqui o Bart Simpson e aquele Skinner, que é o diretor, e o Bart está na detenção, né? E aí o tempo vai passando, e vamos ver o desenrolar da história. Ele começa a julgar as coisas na sexta, né? Julgando as coisas na sexta. E aí vai passando o tempo, né? Vai criando a distração. De repente, do absoluto nada, o cara tá julgando, tá julgando, de repente, nada. Aí o cara tá jogando bolinha, me aparecem algumas coisas estranhas, por exemplo, aqui, uma pirâmide conspiracionária, né? Não, os caras não fazem mensagens subliminares no desenho, não. Você que é doido, não. Bota uma pirâmide do além ali, né? Tá. Né? E aí vão colocando algumas coisas aí. Mas praticamente o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Vai vendo. Ele joga o livro de matemática no lixo. Nossa! Como se de fato as vigências de gravidade funcionassem, né? Todo o cálculo que é feito preciso mesmo é com densidade dos materiais. Nunca é com gravidade, porque a gravidade pode corresponder entre 1,8 a 9,8. Às vezes até 14,8. Ninguém sabe de fato. Está usando dados que tem uma grande flutuabilidade. Agora, quando você pega a densidade dos materiais, você consegue corresponder a uma coisa muito mais ampla. Porque aquilo que é pesado desce, aquilo que é leve sobe, ocorre simplesmente tendo espaço entre eles, ocorre a mudança e você tem o que é pesado para baixo. E aí é mais fácil de se entender. Inclusive, tente você alimentar uma cidade com hidrelétrica, com água, usando gravidade. Vai lá, faça suas contas. Agora, se você usar a densidade dos materiais,
usando uma certa força aplicada, densidade dos materiais, a água sendo algo volátil, com correspondência tal, você consegue distribuir isso. Agora vai usar lá a gravidade para ver se você faz alguma coisa. Então vamos lá, aí joga, né, a caneca e olha só, ainda joga a terra, um livro de matemática e o globo no lixo. Porque o globo, o lugar dele é no lixo mesmo. Não tem outro lugar para algo como assim, ah não, você está exagerando, você está exagerando. Tô sim. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Isso aqui tem a ver com outro vídeo, que provavelmente vai vir bem depois desse, talvez aqui daqui uns 4 vídeos para frente, né? Eu deixo uma programação para gravar. Mas praticamente esse aqui, ó. Ó que delícia. Deixa eu pegar aqui. Olha só, olha que delícia, olha que delícia. Jesus Cristo nos treinou para sermos guerreiros. Guerreiros na fé. Não para sermos abalados com as coisas do mundo. Para que simplesmente voltássemos a Ele. Então nós fomos criados como guerreiros. Há uma batalha espiritual, a verdadeira luta entre a humanidade e as sombras e as trevas. Então esse foi o papel de Cristo, nos tornar guerreiros. E aí, olha que delícia. Que beicinho. Que delícia. Pois é. É o ser humano hoje. É o ser humano. Que delícia. É o jovem de hoje em dia. Que delícia. Pois é o jovem de hoje em dia. Tá entendendo? Eu não sei mais se eu ensino para um golfinho com alguma edição sonora para que eles possam saber a verdade ou para o jovem, porque o golfinho está mais inteligente. E aí tá lá. Que delícia. Então vamos lá. Fica. Olha que delícia. Realmente, nós estamos falando aqui de operações militares, dos níveis de conspiração maiores que você tem. A história é uma baita de uma farsa. Então nós temos um único caminho. A gente só consegue convergir em Cristo aqui e aguardar a vinda dele. E sempre tentar ao máximo, manter aliança com ele. Aí de repente, o que nós temos aqui? As pautas dos jovens de hoje em dia, as pautas que precisam ser defendidas. Então olha só, fica a história, o alerta. Que delícia, que delícia. Olha só, jovem vira fenômeno no TikTok ao relatar infecção na vulva. Na vulva, entendeu? Olha o grande ápice dos jovens. Né, vira fenômeno no TikTok ao relatar infecção na vulva. Aí ela botou assim, PPK, explodiu, que delícia. Então ela está retratando que ela pegou uma infecção e o negócio dela explodiu. Que delícia. Ainda faz um bequinho aqui, que delícia. É o jovem de hoje em dia, meu irmão. Tá entendendo? Se eu soubesse a língua dos golfinhos, eu não tava aqui no YouTube. Talvez os golfinhos tivessem mais convergência com informações. Então tá lá, fica a história e o alerta, que delícia. Então o jovem de hoje em dia é isso. Olha que delícia. Eu tive que cortar os olhos, bem que eu gostaria mesmo de expor a cara dessa coisa legal aqui, maravilhosa. Só que eu não vou fazer isso. Bem que eu queria. Que delícia. Pois é. Então esse é o nível dos jovens de hoje em dia, tá? Aí é o nível dos jovens de hoje em dia. Ninguém quer saber da verdade. É simplesmente, e aí, qual vai ser? Pois é, esse é o jovem de hoje em dia, né? Então vamos continuar. Vamos lá. Então vai lá o Bart, ele joga o livro de matemática e depois, né, joga o globo, né? Porque é lixo, né? Então é isso, né? Então até os caras dos Estados Unidos, né, lá, The Globe is Lie, é uma grande mentira, né? Até os caras, e aqui, ainda para no número 33, né? Que delícia. Que é o grande nível de evolução espiritual. Não só da seita como M, que são trombadinhas, mas, por exemplo, Skull and Bones, meu irmão, que faz parecer outras seitas brincadeira aqui. Por exemplo, Cicada, faz parecer essas seitas aí trombadinhas. Tá? As verdadeiras seitas não são reveladas ao público. O que lhe é revelado são apenas os operários. Por isso são pedreiros. Tá entendendo? Acima de pedreiro tem engenheiro, tem agiota, banqueiro, tem tudo que você pode imaginar acima de pedreiro. Pois é, as verdadeiras seitas não lhe são reveladas. E aí nós temos aqui algumas referências, né? Por exemplo, no episódio no episódio aqui dos Simpsons, tá? Antes do evento, as torres Parará-Pururu gêmeas, Parará-Pururu, acontecendo uma grande catástrofe, né? Então tá aqui filmado, ó. Tá lá. Então assim, não é conspiração, não, bobagem, né? Aí nós temos aqui
a Lisa Simpson, né, protetora, a conhecida como Greta Pararapururu Turner, né, da internet, da desenho animado, que é a Lisa Simpson. Então ela praticamente tá subindo aqui uma grande árvore, né? E quando ela chega lá em cima, olha só que delícia. Ela chegou lá em cima, ela vai fazer o acampamento. Não destrua as árvores. Então, beleza, vamos continuar. Aí ela olha para o horizonte. Vamos ver o que ela vai encontrar. Olha que delícia. Não, isso não tem nada a ver. Pois é, eles estão em Springfield. É claro que não é possível que se enxergue isso devido à sujeira atmosférica, tá? Não, isso não existe. Pega uma folha de caderno, vá no centro de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, um canto aí, coloca a folha de caderno assim pendurada, espere 24 horas, ela vai ficar preta por causa da sujeira, não tem pureza atmosférica. Não estou dizendo que existe aquecimento Pararapururu global, não. Estou dizendo que a pureza do local não permite que você enxergue. Então as impurezas vão tampando a visão a longo prazo. Aí ela simplesmente está em Springfield e ela consegue ver, olha só, essa torre aqui, que eu esqueci o nome, que é praticamente a Semiramis em pé, né? E a torre da França, né? Na verdade, você só não consegue ver essas coisas porque quanto mais longe um objeto está andando, quanto mais longe, menor ele fica e menos perceptível aos olhos. E para contemplar a sujeira para poder te fazer não enxergar com grande clareza. Então, simplesmente, você conseguiria enxergar grandes coisas se você tivesse uma luneta potente e não tivesse sujeira. Se fosse vácuo, não tivesse atmosfera e tivesse tudo plano, você conseguiria enxergar praticamente de uma ponta a outra com um grande telescópio, tá? Então, praticamente, nós temos aqui algumas evidências, né? E aqui retratando nitidamente, tá? Nitidamente lá a coisa. Aí nós temos aqui a delícia, um desenho americano, não sei o que é esse aqui, mostrando duas torres, né, com algum atentado. Nós temos aqui esse desenho, não sei se é Asterix ou Obelix, que é isso aqui, mas também nós temos o quê? Olha que delícia, olha que delícia. Nós temos um avião colidindo com uma torre, então as duas torres aqui, e olha só o diabo na outra, mostrando quem que mandou fazer essa merda, entendeu? Inclusive, não sumiu a fumaça, lá tinha um rosto, né? Pois é, olha lá, o avião numa e o diabo na outra, antes de acontecer. Aí tu pega lá as datas e fica impressionado, né? E aqui também, um desenho chamado Iron Man, né? Homem de Ferro, tá lá, ó. Só que em 1994, né? Que delícias, delícias geladas. Vamos pegar aqui, e para completar a história, nós temos aqui, olha só, o filme que você pode assistir muito bem dos Simpsons, né? Que o Homer fica assim, porcaranha, porca. Mas é porcaranha para você, mensagens subliminares para mim. É simples assim, a elite mundial, ela divide muito bem, sabe? Morte e condenação eterna para você que não quer despertar e para eles também, porque eles são hipócritas e acreditam que vão para o céu fazendo, praticando mal. Então, no fim das contas, meu amigo, você como eu é um grande telespectador nesse mar de bosta. Tá? No aguardo da vinda de Jesus Cristo. Só que a diferença, para quem sabe a verdade, é que você não vai ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Você não vai ficar feliz mais. Mas pelo menos você vai conhecer a verdade. Conheceis a verdade, conheceis o caminho de Cristo e você não se corromperá a esse mundo. Porque a verdade vos libertará. É simples assim. Então esse é um desenho, tá? É um filme do Simpsons, né? As Delícias Geladas, né? Liberdade e justiça para todos. Ai, que delícia, tá escrito ali. Eu conheço muito bem essa frase, sei muito bem quem que é, né? E aí, estamos lá, né? Deixa eu pegar isso aqui, uma parte desse filme que eu vou avançar. Aí eles ficam um pé da vida, eles saem desesperados, por quê? Porque eles descobriram que tem agora uma cúpula que impede eles de saírem lá. Eles não conseguem mais sair. Que delícia, que delícia. Tentando sair da cúpula. O que você acha que aconteceria se a humanidade descobrisse que está vivendo dentro de um aquário? Se a humanidade descobrisse que realmente a história da Bíblia é puramente verdadeira e que tudo que está lá de registro, pelo menos na Nova Aliança, condiz com a realidade. Sobre os pilares da Terra, sobre os monstros que existem, que estão submersos. Que imagina se a pessoa ia suportar a verdade. Então tá lá os caras batendo, tentando passar.
fazendo o seu melhor para poder sair de lá, né? Aquilo ali é a representação da juventude hoje em dia. E claro, a câmera tem que mostrar, Adivinha qual é o lugar mais vigiado do planeta? Que existe um tratado das Antárticas, você não pode nem dar um cheiro lá, não podem cheirar, porque o ar lá, assim, eles pertencem. Então tem lá as câmeras de vigia, né? Então vamos lá, olha lá, ó, surveillance câmeras, né? Aí tá Carwheel, só para tu ter uma ideia. Então simplesmente é totalmente monitorado a borda, totalmente monitorado. Né? Então lá, os caras querendo sair e o presidente tudo sabendo da informação. Claro que o presidente às vezes não sabe nada, quem sabe é outros caras, né? Eles sabem mais ou menos. Então os caras estão tentando sair. E aí parece que fez uma fissura no domo. Aí a gente faz uma pergunta: o que você acha que é a Via Láctea? O que você acha que é a Via Láctea, hein? Você coloca assim, Via Láctea, que bonito, ela parece de Deus, né? Que delícia, O que é a Via Láctea? É uma fissura de algo que aconteceu no passado, uma fissura de uma grande guerra plasmática que aconteceu no passado, que pôs o fim nos Giburins, nos Nefilins, nos Colossos, nos Anjos Caídos e toda a sua legião de mal. Deixou-se de existir Pangeia, ficou irreconhecível esse planeta aqui. Tá entendendo? Então, simplesmente, fissura. E aí, isso é uma representação, tá? Eles dizem que foi Thor. Thor levantou o seu machado, o seu martelo e deu pirueta no céu, né? Subiu num Impala 46, nem existe, mas tô contando aqui. Se transformou num Celta preto, e aí foi lá no céu e bateu com o martelinho dele, que até parece. Foi uma arma puramente tecnológica, tá? Na era pré-diluviana, sendo Thor filho de algum anjo caído, detentor de conhecimento e tecnologia, simplesmente usou esse amparo para poder sair da Terra, assim como Nimrod tentou sair, todos os outros tentaram sair, e aí simplesmente não conseguiram e teve guerra. Porque Noé pregou, arrependam-se. O Criador vai mandar o dilúvio, arrependam-se. O povo, não. O povo na época de Noé materializava comida com a mente, meu irmão. Os caras voavam, telecinese, estatura do ser humano entre 4 a 8 metros de altura, fora, claro, os gigantes, né? Então os alimentos em abundância, o ouro da terra ficava na superfície da terra, condizendo para que o ouro no alimento mudava a composição biológica e fazia com que aquilo ali não fizesse as pessoas adoecerem. Os caras viviam 1000 anos, só você ler a Bíblia, Abraão viveu 1000, sabe quantos anos? Todo mundo ali viveu anos e anos e anos, entendeu? 600 anos, 400 anos. Aí Noé falou, vai ter um dilúvio. O povo, não. E na época da Pangeia foi a época que a Terra tinha maior tecnologia. Nós tivemos civilizações como Atlantes nessa época, Lemúria. Nós tivemos cidades voadoras, carros voadores, portais, seres robóticos, intergalácticos, né? Tecnologia de ponta, transhumanismo, tecnologia baseada em cristais. Nós tivemos a Cyberpunk e a Cyberpunk. Foi um grande avanço tecnológico. Aí eles falaram assim, não, se Deus fizer alguma coisa no dom aí, eu simplesmente vou lá e guerreio com Deus. Nimrod tentou guerrear também. O que aconteceu com todos os outros? Me fala uma coisa, esses caras não aprendem. Eles guerreiam contra Deus e perdem. Você acha mesmo que Deus perde uma guerra, sendo o próprio Deus onipresente, onisciente, onipotente? É teimosia de anjo. Aí pergunta, por que não vai para o céu os anjos? Se arrependem os caras? Não se arrependem. São orgulhosos demais. E tá aí a fissura, né? A grande fissura, que é a retratação. Isso no que? Simplesmente no Simpsons, né? Tá lá a fissura, ó, que delícia. A fissura. Não, mas é bobagem. Você está exagerando. Claro que eu tô. Na verdade, tudo isso é uma loucura. Porque quem manda no planeta mesmo são os pinguins. Pinguins aquáticos intergalácticos. Que delícia! Pois é, você acredita nisso? É mais fácil você acreditar numa teoria de pinguins aquáticos supergalácticos, delícias geladas, trazendo sorvetinhos tecnológicos, tentando governar o mundo, do que na porcaria do Big Bang, meu irmão. Como é que pode escute bem você. É dito que no começo da história da criação do universo, a matéria que existia era menor do que uma colher de sopa. Aí não caiu muito bem, falaram que era o tamanho da bola de golfe. Uma matéria do tamanho da colher de sopa.
que explodiu e criou a matéria de todo o universo, inclusive o tamanho da Terra. Você já tentou comprimir água? Se você pegar, por exemplo, uma seringa na sua casa, tampar um lado, tampar o outro, tentar comprimir a água, você vai saber que a água é quase incomprimível. É quase incomprimível. Você não consegue apertar a água. Se ela tem um volume de 1000 litros e está numa caixa de 1000 litros, você não consegue espremer para 500. Não dá. E, inclusive o universo, boa parte dele é água, né? E aí me fala uma coisa, como é que você comprimiu tudo isso? Ah não, mas é a teoria do Albert Einstein. Nikola Tesla chamou Einstein de um burro aloprado. Falou assim, eu nunca vi algo tão ridículo na minha vida. Era melhor botar um mendigo de saias com luzes piscantes do que essa porcaria de teoria. Pois é. Aí o governo americano quis chamar o Albert Einstein para poder fazer a abertura de portais do projeto Filadélfia, convidaram o Einstein e convidaram o Nikola Tesla, acreditando que Einstein sabia de alguma coisa. Os caras, Einstein não sabia a diferença entre constante, né, numérica e variável. Ele não fazia ideia. Inclusive teve matemática que falou, o cara não sabe isso. Aí botaram o Nikola Tesla, adivinha? Colocaram os dois para poder trabalhar. Simplesmente a abertura de portais que fez com o projeto Filadélfia fez com que os seres humanos fundissem com a chapa. Por quê? Porque Albert Einstein estava... Então assim, essa teoria do Big Bang aí, meu irmão, joga fora. Não presta para nada. Tá entendendo? Ai, mas aí vê a grande evolução. Os seres humanos estão evoluindo. Ai, que delícia, que delícia. É uma viagem, meu. O ser humano está evoluindo mesmo? O ser humano está evoluindo. Olha para o futuro da humanidade. Nós tivemos na década de 70 homens com grande desbravatura. Na década de 40, lutando pelos ideais de liberdade. Década de 40, os caras passando fome, comendo batata, separado da família. Aí nós tivemos também os homens dos décadas de 80 trabalhando como doido, não tinha EPI, não tinha segurança do trabalho. Aí tivemos os caras do 2000. Os caras do 2000 já mudou um pouco, já tinha um pouco de tecnologia. Aí foi essa época que colocaram o metiolate que não arde. Não vai arder o metiolate aqui não. Meu amigo, os caras botavam mercúrio, sabe? Mercúrio na pele para poder curar, metal pesado, que delícia. E aí, era aquela época, né? Aí foram trocando. Agora imagine esses caras que nasceram em 2010, 2012, por aí. Simplesmente, não, eu não sei o que eu sou. Eu sou transopalon transforme. Ah, que delícia! Pois é, essa é a juventude hoje em dia. Aí eu falo pra você que existe uma perversão. Não existe mensagem oculta, não, realmente. Ó o biquinho. Você realmente acha mesmo que não existe perversão na humanidade? Olha só a pauta defendida por essa garota. Delícia gelada. Olha só, fica a história e o alerta. Olha só, realmente um grande problema da humanidade. Não podemos deixar impune isso. Não podemos. Olha só, jovem vira fenômeno. Ficou famosa no TikTok ao relatar infecção na vulva. PPK explodiu. Pois é a delícia, o beicinho tá lá. Realmente, eu vou te fazer uma pergunta. O ser humano foi criado para isso aqui, meu irmão. Serem gloriosos, para que os anjos temam os seres humanos, não os seres humanos temerem aos anjos. E tá lá, futuro beicinho, é a vida. E aqui eu nem disse uma coisa para vocês, que o TikTok lançou um desafio do Sui Parará Pururu Dio. Incrível que pareça, deixaram no ar, viram a merda que deram e continuaram deixando no ar. Tá? É isso, é essa sociedade de hoje em dia, né? É essa sociedade. Então, qual é a conclusão que eu quero que você entenda? Os Simpsons trouxe mensagens, né, subliminares. Nós tivemos mensagens subliminares aqui o tempo todo, falando sobre Holloworth, sobre reptilianos, falando aqui sobre o domo, falando sobre terra, parará, pururu, plana. E qual é a conclusão? É plana ou não é? Infelizmente nós não sabemos. Você tem que lidar com a incerteza. Você foi doutrinado a ser cara crachá. Sim ou não? Você não consegue trabalhar com a hipótese do talvez. Você é incumbido de não conseguir entender aquilo que não lhe foi informado. Então, por exemplo, nós não sabemos, cara. Não sabemos. Pode ser que simplesmente nós estamos dentro de uma bolha e existem mais bolhas por aí. Tá entendendo? Pode ser que existam várias bolhas em sequência, tipo aquele negócio de estourar bolha aí quando vem presente, sei lá.
Pode ser que simplesmente seja redonda, mas seja muito maior do que a gente imagina. Pode ser que, por exemplo, a gente viva em múltiplas dimensões, onde pode ser que a gente esteja dentro de um domo mesmo, mas pode ser que tenha outros planetas conectos aqui. Tá entendendo? Isso explicaria muito o fato desses seres querendo abrir portais. Nós não sabemos o que tem do outro lado. Não conhecemos os limites além daquilo que nos é informado. Não sabemos as dimensões do que está próximo da gente. Não sabemos os limiares e limites que estão depois daquilo que nos é informado. Não sabemos. Você tem que trabalhar com a hipótese de não saber. Não podemos afirmar que se você rotula algo simples, ele é apresentado muito mais, você não sabe interpretar a informação. Então logo de cara coloca na sua cabeça, nós não conhecemos verdadeiramente o universo. Coloca na tua cabeça, não conhecemos verdadeiramente o universo e nem conhecemos verdadeiramente a Terra. Não fazemos ideia, verdadeiramente não. Não temos nem noção do que é isso. O que nós estamos vivendo aqui dentro. Não temos noção. O que nós temos noção é que tem anjo caído, o que é bíblico e tem correspondência com a atualidade, com a elite mundial, que está tentando nos destruir. E a única convergência de salvação é Cristo. É a única informação plausível e verdadeira. Agora o resto não fazemos ideia. Pode ser que seja muito maior, pode ser que o formato seja muito mais amplo, pode ser que seja redondo, mas numa escala muito maior, onde existem coisas que não nos foi apresentadas. É só você pegar os mapas antigos de Urbano Monte, não tem nada a ver com a Terra, no ano de 1500. Então assim, o que eu quero que você entenda? Nós não conhecemos, trabalhe com o desconhecido. Eu trabalho com o desconhecido todos os dias, porque esse canal é praticamente isso. Só que não podemos afirmar. Eu sei que não é o que me informam, eu sei muito bem que não é a história que me contaram, dos macacos intergalácticos vegetarianos, né? Não é darwinismo, mas infelizmente eu não faço nem ideia do que é. Eu sei que Deus criou, do pó o homem veio, porque a composição química e molecular do homem é semelhante à da Terra, com diferenças em propriedades. Intensidades, variantes, mas é a mesma coisa. Nós entendemos sobre isso, entendemos a criação do mundo, entendemos de Gênesis, mas não nos é apresentado o que tem lá para cima, e nem para baixo, em lugar nenhum. Temos que trabalhar com essa variável, que é simplesmente uma incógnita, que muito provavelmente descobriremos no limiar da história, no fim da humanidade, no grande dia do julgamento de Deus. Então é muito bom convergir a Cristo enquanto nós temos tempo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido. Eu vim trazer um pouco de mensagem subliminar para você. Obviamente que eu tenho que passar como um bobo da corte, um palhaço aqui, porque se eu não fizer isso, eu não crio conexão com as pessoas. Se as pessoas tentarem fazer mal a mim, inventando calúnia e difamação, se eu ficar muito sério aqui, eu tomo uma lapada e não consigo mais erguer. Então o fato de eu brincar com você faz com que essas pessoas que queiram falar mal de mim simplesmente não consigam. Porque como é que você zomba um palhaço? Como é que você tenta ridicularizar um palhaço? Só vai fazer a audiência dele crescer. Então é praticamente essa estratégia que eu uso aqui no canal, tá? Peço para que você deixe o seu like, tá? É extremamente importante, a semeadura tá aí. O fato de você deixar o seu like ajuda a semear para as pessoas, para esse algoritmo do e aí, qual vai ser, começar a divulgar o trabalho. Se inscrever no canal se não é inscrito e conhecer o meu trabalho, tem um link aí na descrição para você remover essas amarras aí do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!